muito boa noite. Está começando o S News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo. Seja muito bem-vindo. Que bom ter a sua audiência, a sua companhia. Hoje no programa o nosso convidado é um iniciante na política, mas que já tem ganhado grande destaque a nível de Brasil. Em seu primeiro discurso lá na Câmara dos Deputados, ele conseguiu deixar o plenário em silêncio, coisa que é rara lá em Brasília, viu? E com a sua história de vida, vem trazendo algumas transformações para esse meio da política. A gente conversa hoje no programa com o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB. Felipe, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Fabiano, boa noite a todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso te receber aqui mais uma vez. Esteve aqui com a gente. Exato. Quando ganhou a eleição, né? Comentando um pouco da trajetória. Com certeza. Muito legal conhecer a história do Felipe. E depois que eu o conheci aqui no programa, eu continuei acompanhando e fiquei cada vez mais assim encantado com o trabalho que você tem feito, viu, Felipe? Obrigado, Fabiano. Principalmente levantando muito essa bandeira de acessibilidade, lógico que é uma das suas bandeiras, como você falou aqui, mas não somente. Né? Trazendo todas essas políticas públicas que têm a atender a população de uma forma geral, não é verdade? Com certeza. E para começar aqui, eu queria comentar um pouquinho sobre esse discurso que eu comentei na abertura do programa. Eu sei que você conseguiu deixar o plenário da Câmara dos Deputados em silêncio, que é raro, porque quem conhece Brasília e a Câmara sabe que ninguém para de falar lá um minuto. Os deputados conversam muito, inclusive quando o outro está falando. Mas você contou um pouco da sua vida lá e você conseguiu deixar todo mundo bem atento, não foi? Foi inclusive uma surpresa muito grande quando eu fiz meu primeiro discurso, né? Foi num dia que a gente estava votando o cadastro positivo, que é uma lei que na prática vai reduzir juros para as pessoas, etc. E eu estava percebendo, assim, eu estava muito incomodado, isso era a terceira semana de mandato, que a gente estava travando as coisas, assim, algumas alas do Congresso estavam travando as coisas de acontecer só para marcar uma posição política. Só para dizer que ou era de oposição ao governo ou era situação ao governo e aí queria mesmo apoiar, não sei o quê, e atrasava muito as decisões. E aí no meu primeiro discurso, obviamente, eu me apresentei para todo mundo e etc. E eu chamei um pouco da atenção dos deputados. Sim. E foi aí que a gente que silenciou, né, Cão? Foi nesse momento que eles ficaram um pouco em silêncio. Porque eu falei assim, olha, enquanto a gente está aqui atrasando as votações, tem 13 milhões de empregados no Brasil. Tem 100 milhões de pessoas que não têm coleta de esgoto, 35 milhões que não têm água tratada. E se a gente não tomar decisão com rapidez, obviamente com coerência também, as coisas não vão resolver. E isso acabou tirando até aplausos do pessoal. Foi ovacionado. E eu ganhei muitas portas se abriram para mim depois desse discurso, o que foi muito bom. Que aí agora eu tenho um diálogo muito bom com todo mundo, da esquerda à direita, do PT ao PSL. Isso é muito bom, né? Isso é ótimo. Isso é excelente para você iniciar essa interlocução com os determinados e diferentes setores dentro da Câmara, né? São diferentes alas, né? A Câmara dos Deputados é um universo, né? Exato. Você tem ali pessoas de tudo quanto é tipo de pensamento, enfim, ideologias diferentes. Não é fácil também conseguir conciliar ideias e votar certos projetos lá, né? Não, é muito difícil. E tem uma coisa que logo antes de eu assumir o mandato, eu tive uma conversa com o ex-ministro do STF, ex-ministro da Defesa, ex-deputado Nelson Jobim. Ele é um dos criadores do Colégio de Líderes na Câmara. E ele me disse um negócio que eu nunca vou esquecer. Ele fala bem assim, Felipe, na política você não escolhe o seu interlocutor. Quem escolheu por você foi o povo. A sua função agora é sentar e decidir junto com todo mundo o que vai acontecer. Verdade. Então não adianta você escolher com quem que você fala, porque no fim das contas todo mundo é que decide. E aí isso me ensinou muita coisa, assim, sobre como de fato tratar todo mundo com muito respeito, muito diálogo, e isso vai de fato levar a decisões melhores no fim das contas. Bacana isso. Deputado, vamos falar um pouquinho também sobre esses primeiros dias, né? A gente está aí, passaram-se os primeiros 100 dias do governo, né? Os primeiros dias também do seu mandato. Eu queria que você avaliasse um pouquinho como, nesses primeiros dias, o que o deputado Felipe Rigoni levantou, discutiu e viabilizou lá em Brasília. Legal. Primeira coisa, assim, que o nosso mandato ele é voltado para uma grande temática, que é uma economia mais distribuída, uma economia mais sustentável para todo mundo, né? E as soluções econômicas que a gente teve no passado não vão ser suficientes mais, porque o mundo está transformando demais. Nós estamos entrando na economia do conhecimento, não na economia industrial mais, já é um outro mundo. E aí a gente atua muito em 3 grandes áreas, que é a gestão pública eficiente e inovadora,
Ou seja, tudo aquilo que vai fazer o governo ter mais capacidade de entregar serviço público de qualidade. A parte da educação, e a educação básica e a educação inclusiva são muito importantes para mim, porque é a educação que vai levar as pessoas a ter novas habilidades para esse novo mundo. E a parte do desenvolvimento socioeconômico em si, que a gente aborda muito uma questão tributária e fiscal, né, que é uma parte importante, a infraestrutura e a ciência e tecnologia, que vai ser de fato o grande motor de desenvolvimento. E teve muita coisa que a gente conseguiu fazer, então a gente teve bastante influência nessa votação do cadastro positivo, que vai ser algo muito importante para os cidadãos, para os bons pagadores do Brasil. A gente tem agora o aplicativo, que é uma tecnologia que acaba ajudando a gente a encontrar e conhecer melhor as pessoas, o que elas pensam. Eu acho que é o único parlamentar capixaba que tem essa iniciativa, né? Sou o único parlamentar capixaba. É um aplicativo que as pessoas podem participar. Ele chama Nosso Mandato, é só entrar lá na Google Play, na App Store, você baixa, você se inscreve, e lá você faz tudo que eu faço comigo. Então, quando eu vou votar lá no plenário, antes vai estar lá, vai aparecer uma notificação, seu parlamentar vai votar, ajude ele. Que legal. Exato, aí a pessoa tem lá um resumo da lei, a minha opinião prévia, e ela vota. E antes de toda a votação, se você olhar na televisão, tem uma assessora minha falando para mim o que foi votado no aplicativo. Isso é fantástico, Felipe. Isso é fantástico, porque você abre espaço para a comunidade, para quem te elegeu e para quem não te elegeu, né, que você representa também, poder participar do mandato. Todos os capixabas, independente se votaram em mim ou não, todos os brasileiros, inclusive, podem entrar no nosso mandato e me acompanhar. Que legal. E a pessoa também pode sugerir projetos de lei, já foram mais de 80 sugeridos. Olha. 3 a gente já protocolou, o resto está em estudo ainda. Você pode fazer notificações de problema, né? Tipo assim, a estrada que liga Soretama a Vila Valério ainda está no chão, não tem asfalto. Foi uma notificação e a gente consegue dar um andamento para isso. Não quer dizer que a gente resolve tudo, porque boa parte das coisas não é função do deputado fazer. Claro. Mas a gente consegue pelo menos dar um andamento e uma informação a mais para as pessoas. E obviamente marcar reuniões comigo, né? E a gente tem 2 grandes assuntos que estão em voga hoje, que a gente acabou nos envolvendo bastante. Que é, obviamente, a reforma da Previdência e a nova lei de licitações. Que aí eu e mais 3 ou 4 parlamentares estamos liderando essa discussão no Congresso, que está na última etapa, e a lei sendo aprovada vai ser muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Vai facilitar muito a compra pública e, por consequência, o serviço público. Você acha que essas questões assim, em especial seriam talvez os carros-chefes desses primeiros dias do seu mandato? Com certeza. Não? Porque, voltando àquele primeiro grande eixo, que é a gestão pública eficiente e inovadora, para você ser eficiente, você tem que ter dinheiro para pagar serviço público. Por isso a reforma da Previdência. E você também tem que ter um processo de compra de serviços, de obras e de produtos, né, de compras públicas em geral, que leva você a comprar os melhores serviços no melhor preço e economizar, mas também, mais importante ainda, prestar um serviço público de maior qualidade. Por isso que a gente se envolveu muito na lei de licitações. Pô, bacana. Eu estava vendo aqui, já tem mais de 5 mil downloads, é isso? O aplicativo do Felipe. Mais de 80 sugestões de projetos já recebeu. Exatamente. Né? Ou seja, pela quantidade que você já vê que está tendo adesão das pessoas, né? Muita gente está participando. As pessoas estão aderindo. E o que está me deixando mais feliz ainda é porque a qualidade das intervenções que as pessoas fazem é muito alta. Muita gente me falou antes de eu lançar o aplicativo, falou assim, não, que as pessoas não vão dar conta, só vão fazer sugestão besta e tudo mais. Muito pelo contrário. Todas as mais de 80 leis que foram sugeridas fazem muito sentido. Tem algumas que não é âmbito federal, aí é o municipal ou estadual. Sim. Aí a gente encaminha para outros deputados ou vereadores. Mas a maioria delas fazem muito sentido e tem uma conexão muito clara com a realidade que as pessoas vivem, né? Isso é muito importante. Agora, eu fiquei sabendo também que você já é o líder aí de aprovação de projetos, é isso? Entre os membros da bancada capixaba? Exato. A gente teve, acho que eu protocolei, se eu não me engano, 19 propostas legislativas, né, dentre projetos de lei, requerimentos de convocação de ministros, de audiências públicas e etc. E desses 19, eu posso enganar nesse número exato, mas 8 foram aprovados. Bacana. Dentre esses, 2 projetos de lei, né? Um projeto de decreto, que sustava aquele primeiro decreto do Mourão, que deixava mais pessoas fazer com que documentos sejam sigilosos. Isso violava a lei de acesso à informação, a gente sustou isso. Sim. E o segundo é um que moderniza a Lei Maria da Penha. E aí permite agora aos juízes, né, confiscar
a arma de quem é enquadrado na Lei Maria da Penha, de quem tem posse ou porte de arma, aí facilitando um pouco mais a segurança da mulher. Pô, isso é muito interessante também, viu? Assim, em especial essa questão da Lei Maria da Penha, porque é um absurdo a quantidade de números de violência contra a mulher que a gente tem visto, não só no Espírito Santo. Estado, né? Aumentou muito, né? A gente outro dia até recebeu um convidado que falava assim, eu não sei se aumentou tanto ou se as mulheres estão denunciando cada vez mais, mas os feminicídios também, que ela não tem nem escolha de denunciar não, porque a mulher vem a óbito, por causa do feminicídio, mas aumentaram também. O feminicídio aumentou em 54%. Pois é um absurdo. Enquanto isso, o homicídio no geral diminuiu. Pois é. Mas as mulheres estão sofrendo mais com isso. Estão sofrendo muito com isso e, de fato, até então ninguém tinha pensado nessa questão da arma, né? Porque tem armas brancas no meio disso também, né? Tem aquela questão do homem agride a mulher com uma faca, por exemplo, ou com outra coisa. Então, isso, de fato, precisa... É legal ter sido levantado por você lá na Câmara. Eu e mais outros parlamentares. Nenhum projeto de lei que eu protocolei sozinho. Né? Todos foram em conjunto com outras pessoas, porque eu acho que isso é importante. Bacana. Porque não é necessário que eu seja o autor de não sei o quê e seja eu quem pegue a fama. O importante é que os projetos passem. Sim. Né? E que o Brasil melhore. Independente se é eu que está lá com o meu nome ou não. Isso é exatamente essa sensação de fazer o bem coletivo, né? Fazer pelo coletivo, não com a vaidade, né, Felipe? Isso é uma característica sua que é muito bacana. Isso. Né? Isso é muito legal. Felipe, nós vamos falar um pouco ainda sobre alguns projetos polêmicos também, né, lá na Câmara. Por exemplo, a reforma da Previdência, que sem dúvida alguma é a bola da vez. Né? Todo mundo se discute a reforma da Previdência. E eu sei que você tem algumas ressalvas também em relação à reforma. Assim como o governador Renato Casagrande também já tem colocado publicamente algumas questões, que é do seu partido também, do PSB. Nós vamos falar já sobre isso. Só que antes eu queria que você falasse um pouco sobre o governo Bolsonaro. A gente tem mais uns minutinhos do bloco. O governo Bolsonaro também começou com uma grande expectativa, de uma forma geral, de forma generalizada da população, de melhoras, né? O Brasil saiu de um momento de crise muito complexo, enfim, por inúmeros motivos, e existia essa expectativa, né, muito inclusive discutível por alguns setores da sociedade, se a figura do presidente Bolsonaro poderia levar ou não essas transformações. Sim. Eu queria que você comentasse um pouco como que está sendo essa movimentação lá em Brasília. Bom, vamos lá. Primeiro que, assim, o governo Bolsonaro, de uma maneira geral, ele foi eleito com uma expectativa muito grande, como você disse, com pouquíssima experiência, né, em, de fato, articulação e etc. E isso deu uma certa confusão. Até agora está um pouco confuso ainda. Porque o presidente acaba falando muito que a articulação é você dar cargo, dar dinheiro, etc. E não é necessariamente isso. Né? Muito pelo contrário. Se você sentar para conversar com os parlamentares, coisa que o governo não fez até 2 semanas atrás, você já vai muito caminho para frente. Né? Então, até 1 mês e meio depois que a reforma da Previdência já tinha sido protocolada, já estava em discussão, o governo não tinha absolutamente ninguém na Câmara para conversar com os deputados sobre o que era a reforma. Para tirar dúvidas mesmo, não tinha ninguém. É muito arriscado isso. Né? A gente que estudava mais é que tirava a dúvida dos outros colegas. Mas não tinha ninguém do governo para fazer isso. Né? Agora, tem pontos muito bons. Não vamos só criticar também. Vou dar um exemplo. O ministro Tarcísio Freitas, que é o ministro de Infraestrutura, é sem dúvida o melhor ministro da Infraestrutura da história do nosso país. É mesmo? Ele está fazendo uma revolução na infraestrutura brasileira. Recentemente liberou até o contorno do Mestre Álvaro aqui. Exato, na Serra. Né? A gente acompanhou. No dia que ele assinou a ordem de serviço. Sim. O que ele está fazendo é o seguinte: a gente não tem dinheiro. Isso é dado. Não tem dinheiro para fazer obra pública, para fazer infraestrutura de grande porte, etc. O que ele está fazendo? Ele está fazendo um grande programa de renovação antecipada das outorgas das ferrovias e vinculando a isso investimento para dar início às outras ferrovias. Então ele tem um planejamento que em cerca de 7, 8 anos a gente consegue levar as ferrovias do Brasil para atender, ao invés de 15% do mercado, que é o que atende hoje, atender 30%. Estou falando de dobrar a capacidade ferroviária do Brasil em 8 anos. Sensacional. Isso é muito difícil, é muito caro fazer isso. Muito caro. Só que ele está fazendo isso com uma série de outorgas interligadas, entendeu? Ou seja, de forma inteligente, que viabilizem de fato isso acontecer. Exato. Né? E tem outras coisas também que estão acontecendo. Por exemplo, a medida provisória do saneamento, que ele também acabou se envolvendo bastante, ele e o ministro Canuto, do Desenvolvimento Regional, vai trazer cerca de 560 bilhões de reais de investimento nos próximos 14 anos em saneamento básico. Né?
Tem uma PEC que está rodando lá no Senado e essa PEC vai facilitar muito a construção de ferrovias privadas, o que eles chamam de short lines, que é as ferrovias de pequeno porte, o que melhora muito o serviço ferroviário. Né? Já está vindo um outro projeto de lei para facilitar o investimento privado em infraestrutura no Brasil. Legal. Isso vai interligando uma coisa na outra, nós vamos aumentar nossa capacidade de infraestrutura e muito nesses próximos 4 anos. Isso foi um grande acerto do governo Bolsonaro. Né? O próprio Ministério da Economia, tirando a Previdência de lado, que é um outro assunto, mas ele é muito capaz. Né? O secretário de Desburocratização, Paulo Webel, o secretário de Produtividade, que é o Carlos Costa, eles estão fazendo verdadeiras revoluções dentro das suas áreas. Isso é muito importante para nós. Agora, tem, obviamente, erros crassos no governo. Alguns desencontros de informações também, exato, né? O que dificulta muito é que, infelizmente, o presidente parece que ainda não entendeu que ele é presidente do Brasil. Está governando o Brasil pelo Twitter. Tá só no Twitter. Tá só no Twitter e jogando para a torcida várias coisas, falando umas coisas que não precisa falar, só dificulta a vida dele. Sim. E nossa, no Congresso também. Também. E teve, para mim, talvez o grande erro do governo foi o Ministério da Educação. Né? Esses meses aí de Ministério da Educação atrasou e muito a educação brasileira. E é muito criticado até pelo novo a pessoa que assumiu o ministério, pela questão técnica. Fala-se que ele não tem um histórico técnico de conhecimento para poder... Não conhece a educação. Não conhece a educação. Não. Ele entende de gestão, muito mais do que o Vélez, que é o anterior. Mas ele não conhece a educação, então como é que você vai gerir algo que você não conhece? Né? Difícil. Como é que você vai gerenciar uma casa que você nunca entrou? Não tem como. Verdade. Você pode aprender, isso eu espero que ele aprenda, mas ainda não aprendeu. E precisamos... Já tem estudos que mostram que 2 provas do Enem já foram perdidas esse ano. Tá? Por conta desses atrasos iniciais. Isso é muito sério. Assim, muito o Enem sério. que pode não ser realizado, sabe? Então isso é muito preocupante para nós. Eu estou na Comissão de Educação fiscalizando isso junto com os parlamentares. Sim. Não, e essa questão da educação é algo muito sério porque, além de ter tido uma série de baixas, né, de técnicos e até o próprio ministro, né, o Vélez, que foi demitido, em meio a tantas conversas, eu acho que o governo Bolsonaro, e é legal o deputado Felipe Rigoni trazer para a gente esse contraponto também de pontos positivos, porque às vezes a gente daqui do Espírito Santo, acompanhando algumas coisas, a gente vê muitos desencontros que, sem dúvida alguma, podem atrapalhar o caminho do Brasil, né? E a melhoria das coisas aqui no país. Conversas truncadas, né? Membros do governo parece que falando em línguas diferentes. Completamente. Né? Sem se entender, não é verdade? E assim, quando você vê o governo dessa maneira, a população gera uma instabilidade muito grande no futuro que isso pode gerar, né? O que vai gerar? Ou não vai gerar nada, né? Ou não gera nada, ou você não sabe o que vai gerar. Ou o que vai gerar. Fica muito difícil você criar qualquer expectativa. Inclusive o mercado já está sentindo isso. Sim. Porque enquanto não tiver propostas muito concretas, especialmente na área econômica, o mercado vai ficar parado, como está, entendeu? As coisas estão muito difíceis ainda, não mudou muita coisa. Então, enquanto não tiver um sinal claro, como a reforma da Previdência, como a reforma tributária, como outras coisas, concretizado mesmo, ninguém vai confiar que esse governo de fato vai andar na área econômica. Então precisa começar a fazer as coisas. Tem que mostrar, tem que sinalizar para a população, para as pessoas, que de fato eles estão caminhando e buscando uma solução, né? Tem pouco tempo que tem governo? Tem muito pouco tempo. São 4 meses agora, 4 meses e pouquinho. Mas 4 meses e pouquinho já é tempo suficiente para pelo menos você entender o que você quer. Claro. E o governo não mostrou o que ele quer ainda. Verdade, falta isso, né? Tá faltando isso. E nós vamos falar no próximo bloco, Felipe, sobre essa questão da discussão da reforma da Previdência. Quero que você traga também alguns dados aqui sobre como que você pensa a reforma, né? Eu sei que no programa anterior você comentou isso, mas agora lá dentro, participando, Claro. eu acho que talvez até algumas coisas podem ter mudado, né? Talvez a sua forma de pensar isso. E a gente vai para esse rápido intervalo, mas você não pode sair daí porque o assunto é bom, é de interesse do país, é a reforma da Previdência. A gente volta já com o S News Especial.
Estamos de volta com o ES News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo. Hoje nosso convidado é o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB. No bloco anterior já contou um pouco pra gente das suas impressões nesses primeiros meses lá em Brasília, sobre o momento político do Brasil, os primeiros dias também do mandato do presidente Jair Bolsonaro e também algumas das suas iniciativas como deputado federal também lá em Brasília, né? Felipe, no bloco anterior a gente terminou comentando sobre o presidente Jair Bolsonaro, essas ações dele no início, né? Você trouxe alguns pontos positivos, inclusive que nos dão até um pouco de confiança e segurança que as coisas vão caminhar. Isso é muito importante para o país, para a economia do nosso país, para o bem-estar do povo brasileiro, né? Agora, eu acho que entre aquelas conversas truncadas e perdidas que tiveram aí, um dos pontos que ficaram marcados também foi esse desentendimento dele, do próprio Bolsonaro, talvez mais até dos filhos, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não é? Sim, com certeza. Foi uma situação que dificultou muito, mas muito mesmo, especialmente a tramitação da reforma da Previdência. Porque o Rodrigo Maia é um político experiente, ele sabe conduzir a Câmara. É muito notável assim, a diferença do plenário quando é o Rodrigo Maia que está presidindo ou quando é algum dos outros vice-presidentes. Assim. Com todo respeito a eles também são excelentes, mas o nível de habilidade que o Maia tem para conduzir a casa é muito diferente. Sim. E se a reforma andou um pouquinho durante esse tempo, é porque ele conduziu, né? E aí ficava ao mesmo tempo, especialmente os filhos do Bolsonaro, criticando ele brutalmente. E não é uma coisa que se faz quando os dois têm projetos em comum que querem que passe. Claro. Isso dificultou muito e o Bolsonaro às vezes lidava com a situação como se ele estivesse num círculo de amigos na época do ensino médio. Sim. Isso não é algo que um presidente faz, entendeu? Você atrapalha uma relação institucional, né? Exato. O mais importante ali não era a relação do Maia e do Bolsonaro, é do presidente da Câmara com o presidente do Brasil. Claro. E isso é muito importante, independente do que você ache da pessoa, e críticas vão sobrar para qualquer político vai ter crítica, inclusive para mim, mas você tem que ter um respeito e uma relação institucional com aquilo que é a instituição, claro, que é a Câmara de Deputados e a presidência do Executivo. Sim. Agora, a impressão que nós temos, Felipe, é que o Bolsonaro continua, né, o presidente Bolsonaro continua dando muito espaço, muita abertura para os filhos, né? Inclusive com postagens nas redes sociais, assim, desencontradas. Outro dia, posta uma coisa nada a ver, o pai pede para ele tirar. Enfim, é complicado isso, né? Porque quando você dá muita abertura, você perde o controle. Com certeza, porque assim, você não pode, enquanto presidente de qualquer instituição, especialmente de um país, você não pode ter, por exemplo, por mais que você confie no seu filho, mas ele não pode ser o gerenciador da sua comunicação. Claro. Porque existe uma relação emocional envolvendo vocês dois. E aí eles misturaram o que é profissional com o que é pessoal e deu a bagunça que deu. Então o que eu acho? Muita gente pergunta o que eu acho que tem que acontecer com todo mundo. Eu acho que o Bolsonaro tem que ser presidente, que o Carlos tem que ser vereador, que o Eduardo tem que ser deputado federal. Cada um no seu lugar. Que o Fábio tem que ser senador e só. Sim. E não é uma família, a gente não elegeu uma família para governar o Brasil, a gente elegeu o Jair Bolsonaro. Exatamente. E os filhos para os diferentes cargos. Claro. E tem que exercer esses cargos e não ficar botando o dedo em tudo que acha que tem que mudar. E o presidente Jair Bolsonaro também deixar de querer governar o Brasil, a exemplo do Trump lá nos Estados Unidos, pelo Twitter, né? Porque a gente precisa de ter interlocuções, os deputados precisam ter esse contato, essas conversas com o presidente da República, com os partidos, que seja com os líderes partidários, mas com os parlamentares de uma forma geral, né? Os deputados e senadores, porque precisa esclarecer dúvidas. A reforma da Previdência mesmo, e a gente vai falar sobre ela, só que eu estou me gostando já o tempo já está no finalzinho. Exato. Só que a gente vai fazer o seguinte, quem está em casa acompanhando a gente vai poder acompanhar no nosso próximo programa a continuação da nossa conversa. Só para Previdência. Isso, na semana que vem vamos falar sobre a reforma da Previdência, que de fato é uma reforma emergencial, né? O país precisa da reforma da Previdência e tem que se discutir essa reforma de forma rápida, né? De maneira rápida. E o Felipe vai trazer um pouco aqui sobre a sua posição, né? O deputado Felipe Rigoni, e eu convido você a acompanhar o nosso programa na semana que vem e continuar vendo essa conversa sobre a reforma da Previdência, não só, né? Sobre as outras reformas, porque não é a única, né, Felipe? Tem outras importantes. É importante, ela é a primeira, mais urgente, mas ela é como se fosse um paraquedas para quem está caindo. Sim. Mas alivia a queda, mas você continua caindo. Tem que fazer outras coisas. Não adianta só a Previdência. Isso que é muito importante a gente pensar. É isso aí. Vamos falar sobre isso
no próximo programa. No próximo programa. Na semana que vem, Exato. quem tá em casa continua acompanhando o nosso programa, porque encerra aqui a nossa primeira parte da entrevista com o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB, mas convidando você para acompanhar na semana que vem a continuação dessa conversa, em especial sobre as reformas prioritárias, né, para o Brasil, mas você ainda acompanha também agora a programação dos cinemas para esse fim de semana. Para você, uma boa noite, até semana que vem. Não perca, hein? E aí, gente, mais uma sexta-feira aqui para contar os destaques do Cinemark deste fim de semana. Bora lá? O primeiro é um live action de um personagem que fez parte da infância de muita gente, o Pikachu. Em Pokémon Detetive Pikachu, o desaparecimento do detetive Harry faz com que seu filho Tim parta à sua procura, mas ele não vai sozinho. Ele conta com a ajuda do Pikachu, o antigo parceiro Pokémon de seu pai, que perdeu a memória recentemente. Juntos, eles se aventuram pelas ruas da cidade, onde humanos e Pokémon vivem em harmonia. Bom, pelo menos por enquanto. I don't need a Pokemon, period. Then what about a world-class detective? Because if you want to find your pops, I'm your best bet. We're gonna do this, you and me. E para quem curte terror, Cemitério Maldito é uma boa pedida. A família Creed se muda para uma nova casa no interior, localizada nos arredores de um antigo cemitério amaldiçoado, usado para enterrar animais de estimação, mas que no passado já foi usado para sepultamento de indígenas. Muitas coisas estranhas começam a acontecer, fazendo da vida pacata dos moradores um verdadeiro pesadelo. Sometimes dead is better. Você já foi ver o lançamento do ano? É claro que eu estou falando de Vingadores Ultimato. Depois dos eventos devastadores de Guerra Infinita, o universo ficou em ruínas por conta de Thanos. Mas os Vingadores não deixariam por menos e se reúnem mais uma vez para desfazer todo o estrago e restaurar a ordem no universo de uma vez por todas. E aí, qual será o resultado dessa última batalha? Whatever it takes. Whatever it takes. Curtiu as dicas desse fim de semana? Então corre para o site do Cinemark conferir os horários das sessões e poder curtir o filme bem tranquilão. Boa diversão e até semana que vem!